Constituição não tem vocação para os seus próprios funerais. Ela não pratica, por nenhum modo, o harakiri. Não se permite essa loucura. É uma Constituição cuidadosa, coerente, sobretudo no que toca ao seu valor mais alto, valor filosoficamente, ao seu princípio mais alto, juridicamente. Nós sabemos que os valores estão para a filosofia, bondade, verdade, beleza, assim como os princípios estão para o direito, democracia, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, né, impessoalidade, etc. O princípio dos princípios na Constituição é a democracia. Desde o preâmbulo que se diz isso. É o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. As instituições jurídicas, os institutos jurídicos, tudo é conteúdo desse princípio continente de nome democracia. Estado democrático de direito, na linguagem do artigo 1º, cabeça. O preâmbulo, Fábio, da Constituição, já diz claramente: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Olha a democracia. O supremo objetivo, a razão de ser da Assembleia Nacional Constituinte, filosoficamente ou principiologicamente falando. O artigo 1º confirma: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se, aí vem o que interessa, em Estado democrático de direito. Os conteúdos institucionais primeiros desse Estado democrático de direito são nessa ordem: a República e a Federação. A República com seus conteúdos, a Federação com seus conteúdos. Bem, nesse artigo 142, antes de a gente ler o artigo, é preciso ver topograficamente, né, em que parte da Constituição ele está inserido. Ele está inserido no título de número 5, título 5º da Constituição, cujo nome explica tudo do Estado, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Olha, ou seja, do Estado democrático, que é o princípio dos princípios, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições democráticas. Democráticas pelo voto, por exemplo, legislativo e executivo, democráticas as instituições pela função, Ministério Público, e até instituição permanente, Poder Judiciário, instituição permanente. É preciso entender as coisas sem subinterpretação, né? Entender as coisas com mais sistematicidade. A visão não pode ser angular, tem que ser sistêmica, esférica, holística, né? E quando se vai para o artigo 142, o que está dito é que as Forças Armadas são instituições permanentes, né, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, instituições permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, isso operacionalmente, cotidianamente, e destinam-se à defesa da pátria, ou seja, à defesa da nação brasileira. Eu sei que da nação é uma anti-eufonia, né, da nação, mas não tem como evitar. Da nação, a garantia dos poderes constitucionais. Elas existem para isso. A garantia não é a dinamitação, não é o colapso, não é a fragmentação dos poderes constitucionais. E agora? E por iniciativa de qualquer deles, de qualquer dos três poderes, não por alto impulso, não ex officio. As Forças Armadas agem aqui por impulso externo, não é? É da lei a garantia da lei e da ordem. Ou seja, do ordenamento jurídico. E ordem aqui é ordem constitucional. O substantivo ordem está sem adjetivação, porque antes a Constituição já disse,
no artigo 5º, acho que inciso 44, que a lei, que é crime inafiançável, é crime imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. As Forças Armadas são a serviço do Estado democrático, da ordem constitucional. E por essa ordem constitucional, por esse Estado democrático, quem fala por último é o Poder Judiciário. E no âmbito do Judiciário, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. No âmbito até dos outros dois poderes, também, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. É a conquista civilizatória de se entregar a esse tipo de arranjo constitucional civilizado das coisas. Não é? Então, eu discordo em gênero, número e grau, sem embargo de reconhecer na pessoa de Ives Gandra um poeta, um jurista, um escritor, né? Uma pessoa muito culta, mas, me permito dizer, nesse ponto, o eminente jurista, estou falando dele agora como jurista, se equivocou.